sou Andréia Pereira, uma das sócias da Aula Investimentos, responsável pela parte de comunicação e marketing. E a gente, nesses últimos meses, tem feito uma série de lives com o intuito de aproximar os nossos clientes das assets, das cabeças pensantes que cuidam das carteiras, né, dos investimentos que a gente distribui. Hoje a gente está recebendo o Carlos Simonetti, que é diretor de relacionamento com investidores da Capitânia Investimentos, que é uma casa voltada para renda fixa, crédito privado. Então, a gente vai conversar sobre esse mercado de crédito privado, de renda fixa, com a taxa de juros no patamar que está. Ainda vale a pena, né, Carlos, como a gente te falou, aplicar em renda fixa? Vou passar aqui a palavra para o Henrique para fazer uma breve introdução e aí a gente vai começar a conversar contigo. Okay. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Henrique Busquá, um sócio aqui da Aula Investimentos. Eu sou responsável pela área de produtos e a gente reforça aqui a importância em ter acesso a profissionais que têm poder de decisão em investimentos. A gente tem todo o interesse em compartilhar conhecimento para que exista uma prestação de serviço de assessoria independente e assertiva. Então, eu gostaria que o Carlos Simonetti nos passasse uma visão da dimensão da Capitânia, um breve histórico da casa, seus principais sócios e os seus números principais, para que a gente possa iniciar um bate-papo aqui bem objetivo e assertivo. Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. André, Henrique, todos os participantes. A Capitânia é uma gestora independente, foi fundada em 2003, estamos há 17 anos aí na estrada. Ela é uma gestora especialista em crédito e no segmento imobiliário. Hoje a gente tem um núcleo de gestão com 2 portfólio managers, 2 gestores, 8 analistas, e aí são 3, fora os 2 gestores, 3 membros do Comitê de Crédito Imobiliário, são 13 pessoas. Então, na Capitânia há mais de 10 anos, em média. A gente não perde nenhum profissional desde 2014. Essa é uma característica, conseguir reter boas pessoas, e a gente veio crescendo e também conseguindo contratar bons profissionais é importante para qualquer gestora. E a gente, esse núcleo, a gente acorda cedo pensando em crédito e imobiliário e vai dormir pensando em crédito imobiliário sem nenhum desvio, bastante focado. A Capitânia não tem nenhum sócio capitalista, todos os 8 sócios principais e depois tem outros 4 sócios PN, todos eles trabalham e têm funções na Capitânia. Nós estamos com 7,8 bilhões sob gestão, temos uma grade de fundos bastante ampla, são 10 fundos multicotistas, contando fundos imobiliários que são negociados em bolsa. Na plataforma da XP, hoje a gente tem 3 fundos 555 e temos também agora 3 fundos de previdência aberta. Depois eu posso falar um pouquinho, mas é uma grade bastante ampla. E assim, a mensagem que eu queria dizer, eu acho que ser uma gestora especialista, com bastante tempo de casa, a gente vem aprendendo com os erros, vem melhorando, sem distrações. Eu acho que a gente consegue agregar bastante valor aí para os nossos cotistas em estar em produtos com risco-retorno simétrico e produtos interessantes, mas na parte assim menos volátil da carteira, obviamente. Mas esse é o pano de fundo. Exatamente. Até aproveitando aí esse gancho que você falou do pano de fundo, antes da gente começar a entrar realmente no tema, vamos contextualizar um pouquinho o momento que a gente está vivendo. Hoje, como a gente começou a falar aqui, enquanto o pessoal não entrou, o dia foi animado, o dia foi bastante animado, mas vamos começar um pouquinho fora do Brasil. A gente está a dias das eleições americanas. Quais as expectativas da Casa, da Capitânia, em relação às prováveis diferenças entre um segundo governo Trump ou um governo Biden? Como é que vocês estão vendo a eleição americana? Tá. A Capitânia, a gente é uma casa, é um jargão de mercado, mas a gente é uma casa micro. A gente olha muito, ou existe também a análise top-down e a bottom-up. São termos em inglês, né?
mas a Capitânia ela é o bottom-up. A gente, como é um player de crédito, obviamente que a gente está acompanhando e está ligado em todas as variáveis macroeconômicas, mas eu não tenho um economista, eu não tenho um estrategista na casa. Eu tenho ali 10 pessoas de gestão destrinchando todo tipo de operação, principalmente no segmento imobiliário e de infraestrutura, para a gente alocar recursos nas melhores transações, de preferência se elas tiverem garantias vinculadas, né? Então, assim, a questão das eleições nos Estados Unidos, nós estamos acompanhando, eu acho que tem diferenças, mas se der Trump, se der Biden, no dia seguinte o mercado, as ações caírem 5%, juros abrir ou subir 5%, os juros fechar, num primeiro momento não afeta muito o que a gente faz. Então, eu prefiro deixar um comentário mais inteligente sobre essa questão para os especialistas e para vocês que falam com bastante gente. Eu, no micro, depois eu vou entrar mais a fundo. Perfeito, é muito importante e essa transparência. E vamos só fechando contextualização internacional, também queria tocar crédito, que as avaliações, de alguma forma, as melhores práticas são semelhantes em várias nacionalidades, e a gente está num momento de acirramento e expansão da Covid, riscos de segunda onda, e com isso vem as possibilidades de votação nos congressos de novos estímulos econômicos, como já vem ocorrendo nos Estados Unidos, está meio travado. Na Europa, hoje, também foram anunciados novas rodadas de liberações de recursos, subsídios e também créditos. Aí uma pergunta macro para vocês, mas tem a ver com o mercado. Qual deveria ser a linha de atuação dos bancos centrais e governos para estimular a atividade e manter um aquecimento do mercado, da atividade econômica e mercados de crédito? Falando um pouco mais aqui do Brasil, né? Essa pergunta ela é bastante complexa. Os bancos centrais têm atuado em diversas frentes, mas aqui, quando começou ali a Covid, em março, abril, a gente teve um movimento de falta de liquidez, de escassez de liquidez bastante sério nos mercados de crédito. E foi conversado ao longo de bastante tempo como o Banco Central poderia injetar liquidez nos mercados de crédito que estavam travados, os bancos estavam represando liquidez, porque tinha muita incerteza, e o mercado secundário estava secando, tanto que houve uma abertura grande nos spreads de crédito naquele momento. Não necessariamente uma deterioração da condição creditícia das empresas, que isso é uma coisa mais de médio e longo prazo. Só que foi tão conversado que não foi preciso, acho que o Banco Central não gastou um centavo nos mercados secundários de crédito aqui no Brasil. O mercado achou espaço, teve novos entrantes, teve muita seguradora que não estava fazendo crédito, que entrou e tem as reservas técnicas, fundo de pensão entrou, os bancos entraram com a carteira própria, mas se a gente for viver uma segunda onda grave de novo, eu acho que agora o Banco Central aqui no Brasil ele já tem o caminho para atuar e injetar liquidez. Então, pelo menos no mercado de crédito, a minha expectativa é que, se a situação for piorando, no mercado de crédito ele não deveria piorar como foi lá em março, abril. Eu acho que longe disso, porque os instrumentos para injeção de liquidez, o acesso, se ele vai usar uma corretora XYZ, como ele vai atuar, já está num estágio mais avançado. E ainda falando um pouco dessa questão dos reflexos no preço, no mercado dos títulos de crédito privado, passando um pouco para a situação do Brasil, reforma administrativa tributária, retomada de processo de privatização em concessão, queria que você falasse um pouco desse momento que a gente está vivendo em relação à instabilidade que causa no mercado de crédito privado. A principal instabilidade que causa
também é uma questão mais técnica, é a inclinação da curva de juros. Então, hoje, a Selic está 2%, daqui a pouco vai ter a decisão, provavelmente a gente vai estar falando, a decisão do Copom, a maioria do mercado acha que vai ser a manutenção. Mas se você olha os vencimentos longos pré-fixados, eles estão em 7,5%, 8%. A NTN-B, que tem um componente de inflação mais uma taxa pré-fixada, está acima de 4%. Então, isso afeta, sim, a questão fiscal. A gente está vivendo uma situação ímpar. Nunca teve um país emergente que chegou, e a gente vai chegar em algum momento, a 100% de dívida PIB, e não teve uma espiral inflacionária ou um processo de moratória. Só que o mundo mudou, eu não acredito nisso. Hoje a gente tem toda a condição de, se não errar muito a mão no fiscal, de ter esses juros, pelo menos a ponta curta, baixa por um bom período. Isso aí vai dar um fôlego, o serviço da dívida vem diminuindo, mesmo com a dívida aumentando, já que os juros caiu, se você olha em relação aos anos anteriores, o serviço da dívida vem diminuindo. E nós estamos numa situação que não tem muita margem para erro, é a minha interpretação. Não tem mais muita margem para erro. Então, agora, ser firme no teto de gastos é importante, evoluir com as reformas é cada vez mais importante, porque senão a gente vai ficar numa situação muito arriscada. No crédito, isso afeta para novas emissões, mas as empresas, de forma geral no Brasil, e aí tem 1.000 exceções e 1.000 segmentos, elas desalavancaram, elas estão um pouco menos alavancadas, elas tiveram acesso a crédito mais longo do que historicamente elas tinham. Então, a gente passou pela crise lá, março, abril, maio, junho, teve uma reprecificação do risco, mas não houve uma deterioração, não houve nenhum processo de default de empresa deixando de pagar, expressivo, não teve nada disso. Teve algumas renegociações, porque as empresas elas estão com endividamento relativamente bem contido. E não mudou, tá? Eu acho que até melhorou. Então, para realmente houver uma deterioração de crédito, tem que ser uma coisa prolongada. Num primeiro momento, é mais reprecificação do risco, mas não deterioração da condição creditícia das empresas. Muito bom. Deixa eu dar uma informação aqui importante. 2 sócios acabaram de avisar aqui, sócios assessores, o Guilherme e o Tiago, que o Copom decidiu pela manutenção da taxa Selic em 2%, que era o consenso de mercado. Recomendo a todos que leiam com atenção ao comunicado do Banco Central, que sai em seguida, e na semana que vem, terça-feira, a ata do Copom, que é um instrumento de comunicação muito importante, e os assessores da OL terão tudo na pontinha da língua assim que for divulgado. Podem contar conosco, vamos dar sequência aqui. Simonete, você já traçou aqui um cenário Brasil. A gente está convivendo com uma Selic num nível inimaginável meses atrás. A gente estava no carnaval com 4,25, né? Antes da explosão da Covid. A gente tem uma expectativa ou uma certeza que nos próximos trimestres teremos muita instabilidade econômica, biomédica e política. E no radar de hoje, a gente olhando o boletim Focus do Banco Central, já há alguma expectativa de um ciclo de alta de juros no final de 21, caminhando para 22, que vai ser um ano de eleições presidenciais. E a gente vem observando uma inflação do IPCA relativamente carregada nos últimos 2 meses e pouquinho, um GPM nas alturas, e já configurando uns juros reais negativos. Então, como é que esse movimento, além da curva de juros que você já abordou, impacta nos mercados, crédito privado, títulos públicos, na decisão dos investidores? Sim, está um cenário muito desafiador, né? Você olha uma NTN-B mais longa, que paga a inflação mais 4%, e a LFT até saindo com deságio, mas rendendo 2%, e a inflação acima disso. Realmente não está trivial.
você tem no crédito privado sempre que entender qual que é o duration, qual que é o prazo médio da carteira, do fundo que você está investindo. A análise é totalmente diferente se for um prazo médio de 1, 2 anos, se for um prazo médio de 4, 5 anos. Tem que sempre perguntar qual é o carrego do fundo, tudo mais constante, se não houver nenhuma deterioração, mudança na precificação, qual a expectativa de retorno daquele fundo. Então, eu acho que tem bastante coisa boa para fazer. A gente tem conseguido acessar na Capitânia, para os fundos que têm mandato, que eu posso comprar ativo em inflação, papéis a IPCA mais 6,5, 7, com garantia no setor de infraestrutura imobiliária. A gente está falando que a NTNB longa está 4, 4,5, e já é uma taxa que chama atenção. Então, você consegue diversificar o lastro e ainda ter um spread, ter uma taxa adicional de 2,5 pontos em alguns ativos. Para quem está no curtinho, está super desafiador, não tem muito o que fazer, mal dá para pagar custo de fundo. Se você tem um fundo que tem uma carência um pouco maior, que você pode alongar a carteira de ativos, tem muita coisa boa para fazer. Se você tem um fundo de crédito ou um fundo imobiliário que é listado em bolsa, negociado em bolsa, crédito tem pouca coisa, mas vai aumentar, e que o investidor pode, o gestor pode ficar bastante alocado, não tem que se preocupar com liquidez, em trabalhar com caixa para devolver dinheiro para o cotista num eventual resgate. Você tem fundos aí com carrego de CDI mais 2,5, CDI mais 3. Nós temos na Capitânia, o Capitânia Premium, que é um fundo com resgate D45. Hoje ele tem um carrego de CDI mais 2. Então, se abdica um pouquinho ali de liquidez, mas você vai ter um retorno numa carteira bem sólida, que não é uma maravilha, não é onde está a volatilidade, as chances de maior ganho, mas você vai ser remunerado aí a 200% do CDI. Falar em percentual do CDI também está caindo em desuso e tem que cair mesmo, mas ainda é a referência, né? Agora, eu migrei um pouco para falar do fundo, do mandato. Ativos de crédito, há bastante tempo que já não tem quase nada em percentual do CDI, o mercado já não quer ativos em percentual do CDI, depois dessa queda da Selic. CDI mais tem tido alguma coisa, inflação mais a IPCA, infelizmente, não tem, há muito tempo não tem ativos em IGPM mais, o IGPM dos últimos 12 meses aí está um absurdo. Quem tem ainda alguma coisa de estoque de IGPM mais está ganhando bastante dinheiro. Mas em IPCA mais tem coisa muito boa para fazer em crédito, tá? Aí tem que ver se o fundo comporta comprar ativos mais longos. É bom você tocar nesse... Vou dar uma resposta mais simples, mas o assunto é um pouco complexo, desculpa. É complexo, né? É bom você tocar nesse tema de títulos mais longos, etc. A gente viveu um período aí, os últimos meses, o mercado de crédito privado sofreu ajustes muito fortes. Tanto no finalzinho, ali, último trimestre de 2019, quanto no começo de 2020, no início da pandemia, e os clientes não estavam muito acostumados com isso, né? Eu queria que você desse para a gente uma breve retrospectiva desses movimentos e dissesse para a gente o que a equipe teve de aprendizado com essa volatilidade inesperada no crédito privado. Sim. Na época, nos tempos de Selic gorda, os administradores dos fundos eram muito pouco proativos em marcar os ativos a mercado. Então, eles, assim, você comprou um papel, não houve uma deterioração muito grande no papel, a IPCA mais 7, ele ia viver a vida toda a IPCA mais 7. Se houvesse uma deterioração ou não, ele não ia para a IPCA mais 6, IPCA mais 8, e não ter essa volatilidade acostumou mal os investidores, eu, vocês e todos nós. A Selic alta também, o CDI alto também, você não precisava correr risco para ser bem remunerado e não tinha volatilidade, né? Nesses dois movimentos, no final do ano passado e agora na pandemia, os administradores já estão muito mais proativos em precificar os
ativos que compõem os fundos a mercado. Então, há uma deterioração, eles marcam a taxa para cima, o preço para baixo, e a cota pode vir negativa, como veio recorrentemente nesses dois eventos. Mas, falando nos dois eventos, eles têm origem bem diferente. Em outubro a dezembro do ano passado, o movimento começou principalmente com as debêntures incentivadas. Teve um boom de debênture incentivada, muitos fundos captaram muito, são papéis, na grande maioria, bem constituídos, com garantia, com a isenção para a pessoa física e nos fundos de debêntures incentivadas, mas esses fundos começaram a captar tanto e comprar tanta debênture no mercado, e não tinha tanta oferta, que, na média, as debêntures incentivadas, a taxa caiu lá de CDI mais 1,5, 2, convertendo para CDI, para próximo de CDI mais nada, sem nenhum spread. Então, os fundos tiveram um ganho muito grande, mas em determinado momento, quando você ligava para o seu gestor, falava, seu fundo de debênture incentivado está com qual carrego? Eles falavam, tá, CDI mais 0,10. E CDI mais 0,10 não era um prêmio de risco condizente com o risco daqueles papéis, precisava um pouco mais. Então, ali de outubro a dezembro, foi uma reprecificação de uns ativos que tinham ficado muito magros de prêmio. E houve um erro da indústria. Debênture incentivada, normalmente elas têm 7, 8 anos de prazo médio, e a indústria de fundos de debênture incentivada, por pressão do mercado, por leniência dos gestores, se convencionou que os fundos tinham resgate de D30. Então, você tinha uma carteira lá que precisava ficar alocado e tinha 7, 8 anos de prazo médio, e um fundo com resgate D30. Então, na hora que começou os resgates, alimentou a você ter um movimento muito mais drástico do que era imaginado. Isso foi final de 2019, tá? Um ajuste de spread de ativos de crédito que começou principalmente com os ativos incentivados. Agora, na pandemia, o problema foi outro, foi iliquidez, foi a ausência de liquidez. A indústria de crédito também está mudando, mas se você pegar só gestores independentes, não vão pegar os grandes bancos, senão complica. Você pegava lá, tinha no nosso cálculo aqui, uns 60 bi de fundos de crédito. Desses 60 bi, era algo como 40 bi eram fundos D1, D0, D1. Veio a crise, a pessoa física, seja lá o investidor o que for, está perdendo dinheiro em bolsa, está perdendo dinheiro em multimercado, ficou ilíquido, ele vai aonde? Ele resgata no fundo D1. Os fundos estavam com a carteira super saudável, mas era um fundo de liquidez. E na hora que todo mundo está tendo que fazer liquidez, ele vai pedir resgate no fundo D1. Então, houve um movimento nos fundos D1 por necessidade de liquidez, que esses fundos perderam aí em 4, 5 meses, eles perderam mais de metade do patrimônio. Então, o que ficou a lição, depois você tem uma série de fundos D30. D30 tem um pouco mais de margem de manobra para o gestor, se tiver resgate, para ele trabalhar aquele resgate, sair de forma equânime dos ativos, não concentrar em ativo ilíquido, mas também é um prazo de resgate para crédito muito apertado. A gente, na Capitânia, o nosso fundo D1 dos 7.800 que a gente tem, hoje o fundo D1 tem 280 milhões. Eu tenho muito mais fundo listado, fundo de previdência aberta, que é um passivo mais um pouco mais estável, fundos exclusivos também, que compõem bem, que a gente não tem resgate, os fundos imobiliários que têm liquidez em bolsa. Uma longa explicação para dizer, houve esses dois momentos, não foram de deterioração da qualidade creditícia das empresas, foram mais uma assimetria entre as carteiras e a liquidez dos fundos, e um problema de spread de crédito lá no final do ano passado, estava muito fechado. O mercado vem se ajustando a essas questões, tá? Muito bom. Vamos dar aqui sequência ao bate-papo, que está muito bom.
E deixa eu fazer uma menção aqui, a carta mensal de gestão da Capitânia, que é um instrumento muito bacana que os assets usam de comunicar com profissionais e com os investidores finais. Me chamou a atenção uma ponderação sobre comportamento dos investidores. Eu achei sensacional. No qual vocês citam os argentinianos e os japanisianos. Você pode discorrer um pouco sobre essas analogias e nos explicar tais variações e divisões comportamentais? Sim. É uma questão, eu falei, né? A gente é uma casa mais micro, mas esse foi um comentário mais macro. Em relação à Argentina, a Argentina vive um desarranjo fiscal, econômico, monetário recorrente há décadas. Eles cometem os mesmos erros. Você tem, diferente do Brasil, aqui a gente tem uma questão fiscal agora que está bem mais preocupante, mas lá eles têm também uma questão de divisa, não tem reserva. Então, você tem também o déficit externo. E a Argentina é um pouco quando você escorrega do lado fiscal, do lado de ajuste da economia, e vive um grande desarranjo que daí o empresário não consegue planejar nada, o investidor tem sua poupança corroída pela inflação. É uma situação muito triste, na verdade, ver o que aconteceu com eles, com a Venezuela. E espero que a gente não siga esse caminho no Brasil. Eu acho que a chance é muito pequena. Não deveríamos ir por esse caminho. Mas é aquele pêndulo, né? É o pêndulo do populismo e do desarranjo. O desarranjo muitas vezes acontece pelo populismo, por um governo querer prometer o que não consegue entregar. Muita gente fala, investimento público. Não existe investimento público, existe dívida e imposto. Então, é isso que está por trás. Todo mundo quer investimento, todo mundo quer um Estado que forneça saúde, educação, e seja lá o que for, mas isso tem um custo, isso vai vir ou de imposto ou isso vai vir de dívida, e dívida tem um limite. Então, a Argentina é o desarranjo. O Japão, eu acho que é o contraponto de uma economia super rica, super madura, que há 20, 30 anos está brigando com a estagnação. Eles já emitiram voucher para incentivar consumo, e o asiático, de forma geral, é um povo que poupa muito mais prudente, e lá a economia não anda de jeito nenhum. Então, esse comentário foi sobre esses dois extremos. A gente está no meio do caminho, não sabe se vai... A economia não pode ter um desarranjo gigante, mas existe um risco do que a gente está vivendo aqui no Brasil, e eu sei que o Henrique segue bastante a Persevera, eu sigo também, sou amigo pessoal do Guilherme Abud, mas o argumento dele, olha, o inimigo, a doença hoje é estagnação, é desemprego. Então, não tem que ficar preocupado. O lado fiscal não dá para extrapolar, a gente tem que obedecer o teto de gastos, mas talvez a Selic tivesse que estar mais para baixo, para dar fôlego, para a gente não virar uma bola de neve como aconteceu no Japão, e a gente perder uma década aí preocupado com inflação, e, na verdade, o risco maior é eventual deflação, né? Então, é um pouco essa forma com que foi colocado na carta mensal é para mostrar os dois lados, os dois lados do pêndulo. Perfeito. Boa, boa. Deixa eu aproveitar e encaixar uma pergunta aqui que veio no chat de um dos nossos sócios, do Daniel Celante. A gente tem visto bastante empresa vindo para o mercado se financiar através de equity, né? Os IPOs, a gente está vendo uma lista ainda de empresa que vai fazer IPO ainda nos próximos meses. Como é que você enxerga esse movimento na parte de crédito? Você acha que vai ter empresa tomando crédito no mercado de capitais? Vai ter, é uma constante. Em alguns momentos, tem uma característica também, eu não sei, acho que vale explicar. Você tem as ofertas públicas, que são as ofertas 400, que normalmente vai aparecer, a XP vai estar distribuindo, outro banco, são os consórcios, mas você tem uma movimentação gigante de ofertas restritas, oferta 476,
ela só pode ser mostrada para 50 investidores, normalmente são os investidores institucionais, ela sai muito mais rápido, tem muito menos burocracia e ela tem um custo menor. Então, a gente, como um investidor institucional, uma asset focada, o nosso pipeline, as transações que tem para ser desembolsadas ao longo dos próximos meses, é muito grande. E é muito grande nessas ofertas restritas. Então, o momento do equity, de captar e tal, tem muito a ver com a valuation, o apetite do mercado, ele é mais volátil. Tem momentos que você passa meses sem ter quase nada em ações. O que eu posso falar é, em crédito, nessas ofertas restritas, sempre tem muita coisa acontecendo. As empresas precisam se financiar e se refinanciar, né? Sempre tem coisa vencendo que precisa ser rolada também. Perfeito. Com relação à emissão privada, nós já citamos aqui algumas vezes debêntures e outros títulos, né, que vem ganhando cada vez mais espaço nas carteiras de fundos e também na compra direta por parte dos investidores. Você citou garantias, uma série de atributos. Quais seriam, para o nosso investidor compreender, com o teu know-how, os principais indicadores de avaliação da qualidade de um crédito de emissores, como a Capitânia monitora a solvência das companhias após a alocação, ao longo da vida útil da debênture, e qual a importância de um processo bem disciplinado e robusto, com um time de gestores experientes, com uma boa base de análise. Conta aqui para os nossos investidores, por favor, Simonete. Claro. É um assunto super complexo, amplo, uma ótima pergunta. Começa com a estruturação da transação, né? A gente, muitas vezes participa nessas transações restritas, dando feedback para o estruturador. Olha, eu não vou nesse setor, no outro setor eu não alongo porque tem muita incerteza. Há um setor de infraestrutura imobiliário com contratos de longo prazo, jurisprudência bem amarrado, que tem outras operações, nesse eu consigo alongar e aí eu vou querer garantia XYZ. No segmento imobiliário, uma métrica que se usa muito, que é super simples, é loan to value. Você faz uma avaliação do imóvel, vai lá, faz uma avaliação de um shopping, o empresário tem um shopping maduro, gerando renda, com histórico que você consegue quantificar, e ele quer tomar recursos para comprar um outro shopping ou expandir. A gente vai lá, dá um dinheiro, toma o shopping maduro em garantia, avalia aquele shopping lá em 100 milhões, e eu falo, olha, a nossa avaliação é de 100 milhões, mas eu vou te adiantar, nessa transação eu vou te dar 50 milhões. Então, dá uma margem enorme para, se eu tiver errado na minha avaliação, eu só estou dando 50 milhões para o empresário numa coisa avaliada em 100. Então, tem uma margem de garantia grande. Esse é o loan to value, muito usado no segmento imobiliário, que é importante para a Capitânia. No segmento de infraestrutura, que você normalmente vai ter um fluxo de recebíveis, na Capitânia especificamente, a gente opera muito com energia elétrica, seja geração, transmissão, distribuição, água, saneamento, concessão rodoviária. Então, você tem lá os estudos de fluxo, de receita esperada dessas concessões, e você também vai colocar uma subordinação que algum investidor, atrás de um risco-retorno maior, compra. Normalmente, a gente vai para sênior, ele toma o primeiro prejuízo, se acontecer, mas você também faz toda uma simulação desse fluxo, olhando para frente, como esse fluxo vai pagar e amortizar a dívida. É um assunto bem complexo, tá? Dos 8 analistas que a gente tem, nós temos lá 3 com backgrounds de física e na verdade, são 5, contando os engenheiros. Então, você tem muita planilhagem, muito estresse na hora de olhar e simular uma transação antes do desembolso. Desembolsou, existe um comitê de crédito, um comitê imobiliário na Capitânia, que precisa aprovar qualquer desembolso por unanimidade. É feito um investment memorandum, né, um relatório,
e todo mundo tem que assinar e aprovar o desembolso da transação. Feito isso, depois é feito um monitoramento contínuo por esses analistas, cada um tem um setor. Normalmente, o rito de prestação de informação das empresas de capital aberto é semestral, trimestral, as operações que têm garantia também acaba sendo trimestral. A gente acompanha tudo, participa de todos os calls das empresas e vai monitorando. Se a gente vier algum sinal de preocupação em alguma empresa, isso acontece. Se algum gestor de crédito falar que não acontece, está mentindo, isso é parte da rotina, a gente vai sentar e ver qual é a melhor solução. Olha, é um empresário que a gente acha que realmente está passando por um problema externo, não existe nenhum sinal de que ele está tentando fazer alguma coisa que não é correta ou não cumprir com as obrigações, a gente fala, vamos lá, você precisa de um pouco mais de fôlego, então tá bom, vamos negociar esse fôlego a mais, a gente te dá uma carência a mais, mas vincula mais garantia à transação aqui. Então tem formas de você contornar eventuais problemas nas transações, a gente tem muita experiência com isso. Perfeito. Deixa eu aproveitar que você está falando um pouco da estrutura de decisão de vocês. Como é que vocês equilibram, identificam os benefícios nas alocações em título de crédito privado? A gente falou lá no começo que o investidor não quer mais saber de percentual de CDI, né? Quer saber de CDI+, de IPCA+. Como é que vocês equilibram isso? A quantidade de títulos atrelados a CDI, atrelados a IPCA dentro das carteiras de vocês? Assim, os fundos multicotistas, só um passo atrás, né? O Capitânia Premium, que está na plataforma, o Top, os fundos de previdência aberta, existe o Capitânia Previdence com o Icatu, o Prev XP Seguros, todos esses fundos estão na plataforma XP. A gente trabalha com ativos em inflação, mas como o benchmark é CDI, a gente usa o DAP para converter os ativos em inflação em CDI e amenizar a volatilidade. Isso é uma característica dos mandatos. Então, primeiro, tudo que a gente desembolsa em índice de preço é convertido para CDI e muitas vezes, na hora que você converte, dá uma taxa muito boa. O percentual do CDI a gente abandonou há muito tempo, desde, acho que agosto do ano passado, vendo a trajetória dos juros, isso aí foi uma questão macro mesmo, a gente falou, já não estava desembolsando coisa nova em percentual do CDI, e a gente vendeu e praticamente zerou nos fundos. Então, há um bom tempo, eu tenho lá ativos que rende CDI mais um spread de crédito, ou inflação mais um spread de crédito convertido para CDI nos fundos multicotistas. E aí, como eu tenho essa opção de pegar a inflação mais e converter para CDI, não tem muito. Eu vou olhar a estrutura de garantias, o tomador e a operação em CDI ou índice de preço, ver o que aquilo lá me dá de retorno, se é um retorno atrativo, e vou desembolsar. Então, o que eu estou falando é, CDI mais ou índice de preço mais, eu me viro, eu consigo converter um para o outro. Percentual do CDI foi uma decisão muito acertada nossa, desde agosto do ano passado a gente já não tem mais nada. Perfeito. Simonete, um dos componentes nas quais os gestores ativos de renda fixa crédito privado vêm elevando a diversificação de carteiras de portfólio são os FDICs. Esse nome bem esquisito. Num ambiente de recessão e tantas incertezas à frente, qual a visão da Capitânia sobre tal estratégia? Como é que você pode sintetizar a relação risco-retorno deste segmento? E quais são as formas de otimizar ganho, performance que todos queremos e buscar linhas de defesa nesse tema de FDICs? Por gentileza. Ótimo. FDIC, ele virou um instrumento estigmatizado, porque houve alguns problemas nos famosos FDIC multicedente, multisacado, que são FDICs de factoring. Então, teve a Silverado... São FDICs de? Pode repetir que truncou a tua voz? Factoring. Tá, agradeço.
Factoring são empresas que adiantam recursos e recebem ali os boletos, né? Então, ele fica com boleto contra o cedente e adianta recurso. Esses FDICs, você tem uma lista de FDICs que tiveram problema. Silverado foi muito famoso, Union National lá atrás, Trend Bank e alguns outros. E estigmatizou o instrumento FDIC. O instrumento FDIC, a gente nunca perdeu um centavo na história da Capitânia com FDIC. Os FDICs que a gente tem hoje e que a gente teve ao longo da história é muito mais nesse segmento de infraestrutura de distribuição de energia elétrica. Então, você tem uma distribuidora que tem lá a concessão de uma cidade ou uma região e energia elétrica é um serviço básico, eles têm uma inadimplência baixa, você tem lá uma quantidade de boletos que circulam todo mês e que são pagos, alguns com os atrasos, você consegue estudar isso muito bem estudado, fazer estatística, estressar. Então, os FDICs, o que a gente tem na Capitânia principal, que é de distribuidoras de energia, a gente nunca perdeu um centavo. Você tem muita margem para, se houver uma deterioração naqueles recebíveis, para sentar com o tomador e falar, ó, vincula mais recebível aí, porque você vai bater um covenant. Covenant é um termo técnico de crédito também. Você estabelece alguns patamares que a transação tem que respeitar. Então, se esses recebíveis caírem abaixo de um determinado nível que garante a transação, eu posso acelerar aquela dívida, executar, tem um monte de coisa que eu posso executar e o tomador não quer isso. Então, o FDIC para a gente ele é bastante flexível para a gente vincular mais garantia e ele muitas vezes tem essa subordinação que eu falei, subordinação de 20%. Então, você tem um investidor com perfil mais arrojado que toma a cota mezanino ou júnior e se houver alguma deterioração, ele vai ser impactado primeiro do que eu que tenho a cota sênior. Assunto assim, que você tem a Uquebar, que só trabalha com FDIC, tem painéis, eventos o tempo todo, é um assunto bem rico. Eu até acho que o FDIC deveria ter mais espaço aqui no Brasil. O instrumento é bom, ele é um pouco caro. Multicedente, multisacado a gente praticamente não tem. O problema do multicedente, multisacado de factoring é que normalmente esses recebíveis eles têm prazo muito curto, 30, 45, 60 dias. Então, você vai lá, analisa a carteira, você volta depois de 3 meses, a carteira pode ter mudado totalmente. Já é outra carteira. É outra carteira. Então, isso a gente sempre ficou fora, e como eu falei, nunca perdemos um centavo em FDIC. Mas FDIC de outros segmentos, água e saneamento tem bastante, e energia elétrica a gente tem bastante até. Teve um FDIC de crédito universitário, que foi pré-pago também, de uma empresa bem específica ali de Curitiba. Mas é isso. Hoje, de forma geral, na carteira de crédito na Capitânia, eu acho que o FDIC deve ser uns 15%, 16%. Tá? E vem até crescendo. Perfeito. Voltando ainda para o tema da volatilidade, uma das maiores dificuldades para o investidor final é se ambientar com esse novo mercado de renda fixa que agora é muito volátil. Esse é um movimento que veio para ficar. O que vocês acham disso? E para buscar retorno efetivo em renda fixa, o cliente vai ter que se adaptar e ter em mente que a volatilidade é benéfica e até necessária? Eu acho que a volatilidade veio para ficar. Em relação ao que era antes, veio para ficar. Agora, a volatilidade que a gente vivenciou ali de março a maio, ela é muito atípica. Então, para a gente ter algo parecido com aquilo, precisa alinhar as estrelas de novo do lado negativo. Porque eu acho que agora o investidor, assim, ele falou, achava que não tinha volatilidade, tem, existe. Mas não é de se esperar algo como foi aí no auge da pandemia ou no final do ano passado, que aí foi uma volatilidade porque tinha esgotado o spread de crédito, a gordura dos ativos, de tanta demanda que tinha, num momento de entre-safra que não tinha tanta oferta. Como ganhar dinheiro com renda fixa? A renda fixa, ela
tirando aí na hora que você vai num título público longo, existe um fechamento do spread de crédito, a parte de renda fixa, crédito privado, é muito mais um componente de carrego do que de ganho de capital. No médio e longo prazo, essa deveria ser a aposta. Eu estou entrando aqui num fundo que ele é bem administrado, que ele corre um risco que eu estou de acordo e que ele tem um spread acima do título público de 2%, 3%, e eu vou pôr parte do meu patrimônio nisso. Esse deveria ser a decisão. Uma decisão assim de ganho de capital na renda fixa no crédito privado, tem momentos que hoje, como hoje, eu acho que é mais para ganho de capital, ainda tem uma gordura que talvez vá diminuir ao longo do tempo, então tem o ganho de capital, mas o investidor devia pensar mais como uma parcela ali que fica entre o risco e a liquidez pura de um fundo, de um título público, de uma LFT, ele tem uma parcela no crédito para ter uma remuneração um pouco menor e menos solavancos. É assim que deveria ser visto, na minha opinião. Perfeito. Vamos concluir aqui a parte de renda fixa. Acho que a gente ainda tem aqui uns 10, 12 minutinhos de live. A André está controlando muito bem, como sempre. Que entrou uma última pergunta aqui do chat, que eu acho que é muito adequada. Voltando um pouquinho, FDIC ainda, é pergunta do nosso sócio João Viegas. Dado a menor liquidez no mercado secundário de FDICs, como é precificado na carteira da Capitânia? Não sei se eu consegui sintetizar bem a pergunta do João Viegas, mas certamente você, Simonete, vai ajustar. Não, super técnica a pergunta do João. Primeiro, quem precifica, a Capitânia é uma gestora. Existe a figura do administrador. Os nossos fundos abertos estão na BNY Mellon, mas a gente tem Trag, que é Itaú, tem BNDTVM, que é Bradesco, fundos exclusivos, né? E tem BTG também. Quem é responsável por precificar os ativos dos fundos que eu faço gestão é o administrador. Então, no caso dos meus fundos abertos, todos é a Mellon, BNY Mellon. Ela tem um manual de precificação de marcação a mercado, e FDIC é realmente um instrumento que tem menos marcação a mercado. Muitos FDICs, eu vou lá e compro o FDIC a IPCA mais 7 no meu fundo, a Mellon vai levar ele ao longo do tempo a IPCA mais 7. Mesmo se houve uma melhora das condições de mercado ou uma piora das condições de mercado. Então, a precificação, eu como gestor, eu não posso falar nada para a Mellon, ela é soberana em relação a isso. Existe uma distinção de papéis que é benéfica para o cotista. Se eu, como gestor, começasse a adaptar com marcação a mercado dos ativos, poderia ter conflito de interesse. Então, a maioria dos FDICs é marcado como é o chavão de mercado na curva, no preço que ele foi comprado. E isso era uma verdade absoluta até mais ou menos um ano atrás. Um ano atrás, a Mellon começou a fazer mensalmente um comitê e ela começou a precificar a FDIC um pouco para cima e um pouco para baixo, de acordo com as decisões do comitê deles. Espero ter explicado, mas assim, em contraponto, existe muita debênture que faz parte da Mostra Ambima. A Mostra Ambima tem precificação todo dia. Então, as debêntures, na grande maioria, são precificadas de acordo com essa amostra da Ambima, que é uma amostra baseada no mercado secundário. Faz mais sentido, mas o FDIC é a precificação do administrador. Bom, excelente resposta, e eu particularmente acho muito bom quando uma asset usa nos diversos fundos e fundos exclusivos mais de um administrador. Parabéns. E o João acabou de responder aqui no chat que ficou claro. Obrigado. A gente está, infelizmente, caminhando para a reta final. Eu vou fazer uma perguntinha aqui de uma área que é muito importante para a Capitânia, que é a área de fundos imobiliários. O Simonete, com habilidade, em alguns momentos, citou ao longo da apresentação, para depois a gente partir para as considerações finais. Deixa eu juntar aqui duas em uma.
existe um índice de fundos imobiliários que é o IFIX, e a gente está vendo uma série de investidores largando a renda fixa, com juros em queda livre, e buscando alternativas, né? Então, o número de CPFs nas bolsas nunca foram tão grande. A renda fixa é uma realidade do mundo todo, ela não acaba, mas ela vai ter uma competição maior para ser relevante. Os fundos imobiliários estão tendo um ano impactante pela recessão, pelo Covid. Então, a questão é, mais investidores de olho no que vem pela frente. O passado não muda nada. Então, qual serão as oportunidades no segmento imobiliário? Casando com isso, como fica a questão da previsibilidade de distribuição de dividendos? Tentei casar as duas para você ter os minutos finais aqui para nos escrever, por favor. Eu vou começar com uma provocação. Espero que André e o Henrique me convidem para uma nova live em breve para falar de fundo imobiliário. Já está convidado. O assunto Com certeza. O assunto é muito rico, assim, dá para ter uma conversa muito legal. Realmente, houve um crescimento grande. Há 4 anos atrás, tinha 80 mil CPFs com posição ativa em fundo imobiliário. Há pouco tempo, rompeu 1 milhão. Fundo imobiliário, hoje são 267 fundos no Brasil. A gente tem mais fundo imobiliário do que o equivalente, os REITs nos Estados Unidos, que é uma indústria muito mais madura, que consolidou. Então, ela tem menos, mas fundos muito maiores. Eu acho um instrumento fantástico. Você tem os principais segmentos, que é shopping, laje comercial, condomínio logístico, renda urbana, fundo de CRI, que são fundos de dívida, fundo de fundos. Cada um tem uma característica, cada um está sofrendo e reagindo de uma forma diferente na crise. Então, assim, a tua pergunta, como é que impacta as distribuições, de forma geral, houve uma queda nas distribuições, mas eu acho que muito inferior ao que o mercado imaginava no começo da pandemia, mas muito inferior. Especialmente o segmento de shopping, que o subsegmento de shopping de fundo imobiliário chegou a cair 55%. Era um absurdo, a gente fazia a conta de trás para frente, olhava o preço dos shoppings, porque o mercado é dominado, 75% dos fundos imobiliários é detido por pessoa física direta, que é muito sensível à distribuição. Mas você tem um preço que você faz conta e olha o metro quadrado, e a gente olhava bons shoppings com preço por metro quadrado abaixo do custo de reposição no auge da crise. Eu não vou responder a tua pergunta, porque ela tem muitos desdobramentos assim, para responder exatamente. Mas o que eu vou falar é, ano passado foi um ano de euforia. A Bolsa, eu acho que deu 30%, o IFIX deu 36%. Esse ano é um ano atípico, a gente está vivendo uma crise brutal, recuperou mais do que eu acho que a maioria das pessoas imaginava, mas o Ibovespa, eu acho que está 16%, 17% de queda. Olha a queda de hoje. O IFIX está 12%. Então, ano passado, que foi o ano das vacas gordas, da euforia, o IFIX bateu o Ibovespa. Esse ano, que é o ano do pânico e de uma coisa que a gente nunca tinha vivido, o IFIX está caindo menos que o Ibovespa. Eu acho uma classe de ativos assim, muito interessante para a pessoa física. Você tem a isenção, que espero que vai ser mantida. Recomendo, nesses últimos 30 segundos aqui, quem tiver curiosidade, a nossa carta mensal dos 2 fundos imobiliários que a gente tem, o CPFF, que é o fundo de fundos, e o CPTS, que é o fundo de CRIs, elas são bastante ricas em informação. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá e a gente pode conversar mais nessa próxima live aí, que eu estou ansioso para a gente conversar com mais tempo. Com certeza. A convocação foi aceita. Acho até, Henrique, você que cuida da agenda, acho que a gente pode começar o ano de 2021 trazendo Simonete de volta para falar sobre fundo imobiliário. Acho que é uma boa maneira da gente começar o ano. André, seu pedido é uma ordem e essa provocação não tem como não reagir diferente. Como, né? Janeiro, live com a Capitânia. Sobre fundo imobiliário. E a gente foca no fundo imobiliário, que realmente é um assunto muito rico.
Simonete, eu geralmente termino as lives pedindo para o convidado deixar uma mensagem, um recado, alguma coisa que você queira deixar gravado na mente dos nossos clientes. Eu acho que é diversificação para vocês aí e os investidores finais. O mercado tem os momentos de euforia e de pânico. Antes, o brasileiro não investia em bolsa, daí começou a investir, e hoje temos 3 milhões de pessoas com ações e fundos imobiliários na B3. Eu acho que não é nem tanto o céu, nem tanto a terra. O que eu gostaria de deixar é uma carteira que tem lá a sua liquidez de curto prazo, um pouco de crédito, um pouco de fundo imobiliário, um pouco de multimercado, um pouco de ações. No médio e longo prazo, eu acho que ela é a vencedora. Vocês são expertos nisso, em recomendar isso para os investidores. Então, eu considerem todas as classes de ativo, tem coisa boa para fazer e, no final do dia, eu acho que é benéfico aí para a performance de todo mundo. Perfeito, muito interessante você falar isso, que foi o tema da nossa live passada. Então, para os nossos clientes ouvirem de todos os gestores que vêm aqui, que a diversificação é um tema muito importante, eu acho muito, muito bom. Simonete, obrigada pela tua presença. Eu vou passar a palavra aqui para o Henrique para fazer as considerações finais e a gente se despedir do pessoal. Obrigado. Olha só, essa live de hoje foi muito bacana, porque você falou em diversificação, aí eu complemento com parceria. Você citou na live nominalmente um gestor de fundos macro. Você citou o Guilherme Abud, da Persevera. Eu acho que todos nós de mercado, profissionais, a gente tem que estar trabalhando em conjunto, de forma profissional, em prol dos investidores. Então, se diversificar em classes de ativos é a receita de melhores práticas. Não existe nada melhor do que eu ter um portfólio realmente diversificado, que eu possa buscar os melhores profissionais, aonde quer que eles estejam. Então, para a gente aqui da OL, é filosofia, é mantra, eu sou cansativo nisso, em diversificação. Os melhores cérebros têm uma grande chance de fazer retornos extraordinários. Por isso que a gente trouxe aqui a Capitânia. Chama a atenção que em previdência privada existem estruturas de crédito privado. Tem tudo a ver com um carrego extraordinário. Então, o investidor que tem hoje previdência com títulos públicos, ele pode ter, na mesma estratégia, uma diversificação adicional que tem prêmios interessantes. Então, contem com o assessor da OL. Nosso time está muito próximo dos assets, muito próximo do time de especialistas da XP, para oferecer um trabalho sob medida. Realmente, cada investidor, será feito um diagnóstico, uma avaliação bem individualizada. Então, contem com a nossa equipe. Agradeço muito a presença de todas. Carlos Simonete, da Capitânia, a minha par, Andréia. Até breve, até quarta que vem. Um bom fim de noite a todos. Para os clientes e até janeiro para o Simonete, né? Tá ótimo, gente. Obrigado aí pela oportunidade. Os clientes, muita saúde, racionalidade e disciplina. O dia de hoje é apenas mais um. Então, até a semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até logo.